O Cristianismo e os Desastres é o podcast da Hopeful Brasil que reflete sobre fé, sofrimento e solidariedade diante dos desastres, explorando como o cristianismo interpreta a dor, a esperança e a responsabilidade humana neste contexto. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM. Sabe, toda vez que acontece um grande desastre, uma inundação devastadora, um terremoto que leva uma cidade inteira ao chão, a gente liga a TV e vê aquelas cenas. E uma pergunta parece pairar no ar, mesmo que ninguém diga em voz alta. Onde é que Deus estava nisso tudo? Exato. É uma pergunta que ecoa há séculos, talvez desde sempre. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão, usando como guia um capítulo do livro Christian Theology and Disasters. A nossa missão aqui não é sair com uma resposta pronta, sabe, daquelas fáceis. Não mesmo. É mais entender como a teologia cristã, com toda a sua complexidade, tenta lidar com essa tensão brutal entre a fé num Deus bom e um mundo que, vira e mexe, é palco de um sofrimento imenso. E o ponto de partida é curioso, uma coisa que a gente nem para pensar, a expressão ato de Deus, que aparece até em contrato de seguro. Exatamente. É uma linguagem que já joga a responsabilidade no colo de Deus, não é? Totalmente. E essa conexão é antiquíssima. A fonte que estamos analisando lembra que as religiões antigas já faziam isso direto. Para os gregos, um tsunami ou uma seca era quase sempre um recado dos deuses. Heródoto mesmo registrou que um tsunami lá em 479 a.C. foi obra de Poseidon, furioso com os persas. Impressionante. Mas o autor do nosso texto aponta um momento específico que mudou tudo. O grande terremoto de Lisboa em 1755. Lisboa. A gente ouve falar, mas, assim, acho que não tem a dimensão do que foi aquilo. Foi algo apocalíptico. Pensa num dos maiores centros culturais e econômicos da Europa na época. Em um dia de feriado religioso, um sábado de manhã, a cidade é atingida por um terremoto violentíssimo. Quem não morreu soterrado correu para o porto achando que estaria seguro e foi engolido por um tsunami. Meu Deus. E o que sobrou da cidade foi consumido por incêndios que duraram dias. Foi um trauma coletivo que, segundo o autor, forçou a Europa a repensar tudo. O debate saiu da esfera religiosa, então. Exato. Invadiu os cafés, as universidades, pensadores como Voltaire, Rousseau, Kant, todo mundo se meteu. A pergunta deixou de ser só por que Deus fez isso e se tornou de quem a culpa, afinal? De Deus? Da natureza? Ou será que a culpa é nossa? E essa é a primeira porta que o texto abre, né? A ideia do desastre como julgamento. É a resposta mais instintiva, talvez. A Bíblia mesmo está cheia de histórias assim. A inundação nos tempos de Noé, a destruição de Sodoma e Gomorra. Parece um precedente claro. Sim. Como que a teologia estrutura esse argumento? Então, a linha de raciocínio, segundo o texto, começa lá no Gênesis. A criação era muito boa. Um estado de harmonia. A entrada do pecado no mundo com Adão e Eva teria quebrado essa harmonia. Não só a relação entre a humanidade e Deus, mas também entre a humanidade e a própria natureza. O mundo teria entrado numa rota de decadência. Ah, entendi. Nesse sentido bem amplo, geral, os desastres seriam uma consequência, parte de um julgamento sobre um mundo que não opera mais como deveria. Quer dizer, não seria um raio caindo na cabeça de uma pessoa específica por um pecado específico, mas uma consequência geral de um mundo desajustado. Exato. A lógica seria que, como Criador, Deus tem a autoridade para estabelecer padrões morais e agir quando esses padrões são quebrados, de um jeito parecido com que um governo aplica leis para manter a ordem. Mas e esse é um mas gigante. No texto, a própria Bíblia está cheia de desastres, como períodos de fome terríveis, que não vêm com nenhuma etiqueta de julgamento divino. Eles só acontecem. São apenas apresentados como fatos da vida, coisas terríveis que acontecem. Isso já sugere que a resposta é um castigo, não pode ser a única e nem a principal. E aí que o nó aperta de vez. Porque se não é sempre um castigo,
E se Deus é todo-poderoso e, ao mesmo tempo, todo-amoroso, por que ele permite que um tsunami mate milhares de pessoas, incluindo crianças, gente boa, gente inocente, tudo de uma vez? É aqui que fica realmente interessante. O texto nos joga no meio de um debate filosófico chamado Teodiceia. Deus diante de tanto mal e sofrimento no mundo. A palavra ganhou fama com o filósofo Leibniz, que teve a, digamos, ousadia de dizer que este é o melhor de todos os mundos possíveis. O que, vamos combinar, soa quase como um insulto para quem acabou de perder a família em Lisboa. Totalmente. Dá para entender perfeitamente a sátira que o Voltaire fez disso depois. É uma resposta filosófica muito fria para uma dor muito, muito real. Sem dúvida. E o texto explora duas grandes linhas de Teodiceia para tentar responder a isso sem parecer frio. A primeira é a defesa do livre-arbítrio. A lógica aqui é a seguinte: Deus quer um relacionamento de amor, certo? Certo. E amor de verdade não funciona na base da obrigação. Tem que ser livre. Com a liberdade, vem o risco da gente fazer besteira, de tomar decisões que machucam a nós mesmos e aos outros. Ok, isso faz sentido para o mal que as pessoas causam umas às outras. Guerras, crimes. Mas e um furacão? Onde entra o livre-arbítrio aí? A conexão que o autor faz é que a linha entre um desastre natural e um causado pelo homem está cada vez mais borrada. Ele volta para o terremoto de Lisboa. De novo em Lisboa. Sim, já naquela época, Rousseau bateu de frente com Voltaire e disse: o problema não foi o terremoto, foi a gente ter construído uma cidade com 20 mil casas de 6 andares, todas amontoadas. A culpa para ele era da ganância e do planejamento urbano ruim. Exatamente. E o texto traz isso para hoje, com um exemplo do furacão Katrina. O relatório final sobre o desastre foi categórico. A falha não foi da natureza, foi humana. Os diques que romperam eram mal construídos. O desastre não foi um ato de Deus, foi um ato de pessoas. Nossas escolhas nos tornam vulneráveis. Essa ideia do livre-arbítrio e da falha humana faz muito sentido para desastres como o de Katrina. Mas em um terremoto no meio do nada, que não tem nada a ver com a construção de uma cidade? O texto aborda esses casos que parecem 100% naturais? Aborda sim, e essa é a segunda grande teodiceia, a da lei natural. E aqui o autor joga uma bomba de paradoxo na gente. Como assim? Ele pergunta: e se as mesmas forças que nos matam em desastres forem as mesmas que tornam a vida na Terra possível? Uau! A ideia é que para um mundo funcionar de forma coerente, onde a gente possa plantar, construir, aprender, ele precisa ter leis naturais previsíveis. A gravidade tem que funcionar sempre, a água tem que ferver a 100 graus Celsius. O problema é que essas mesmas leis, em certas combinações, geram desastres. Quer dizer que a gente não pode ter o bônus da vida sem o... Sem o ônus do risco. É um pacote só. Entendi. O que é fascinante aqui são os exemplos que o texto usa. Pensa no rio Nilo. As inundações anuais podiam ser devastadoras, mas eram elas que depositavam os sedimentos que tornavam aquele solo um dos mais férteis do mundo, permitindo o nascimento da civilização egípcia. O desastre que também trazia vida. Exato. Ou os terremotos. São destrutivos, claro, mas eles fazem parte do processo de placas tectônicas que, entre outras coisas, liberam gases do interior do planeta para formar a atmosfera e trazem minerais essenciais para a superfície. O autor chega a ser provocador. Ele diz: a gente simplesmente não sabe se a vida, como a conhecemos, seria possível num planeta geologicamente seguro, sem terremotos ou vulcões. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser um defeito do sistema para ser uma característica intrínseca dele. Mas a nossa reação imediata raramente é essa reflexão. É impressionante como a nossa primeira reação é sempre procurar um culpado, né? Sempre. E o texto mergulha nisso com exemplos bem recentes. Sim, ele entra na tendência humana de apontar o dedo. Cita casos como o do líder religioso Pat Robertson, que logo após o terremoto no Haiti, em 2010, foi à TV dizer que a culpa era dos haitianos, que teriam feito um pacto com o diabo para se livrar dos franceses séculos atrás.
Que coisa horrível de se dizer. Ou as várias alegações de que o Katrina foi uma punição divina contra a cidade de Nova Orleans por causa da homossexualidade, do aborto, até mesmo das políticas dos Estados Unidos. O que é terrível, porque é como chutar quem já está caído. A pessoa perdeu tudo e ainda ouve que a culpa é dela. É de uma crueldade imensa. E o autor argumenta que essas acusações dizem muito mais sobre quem acusa do que sobre Deus. Tem uma frase ótima no texto. Qual? Ele diz que nós vemos nos desastres aquilo que queremos ver. Se você já tem um preconceito contra um grupo, o desastre virá prova de que Deus concorda com você. Faz todo sentido. Mas o mais interessante é como o texto usa a própria Bíblia para demolir esse argumento. Jesus é confrontado com isso diretamente. Perguntam a ele sobre um grupo de galileus que Pilatos tinha matado e sobre 18 pessoas que morreram quando uma torre desabou. A pergunta era: eles eram mais pecadores que os outros? E Jesus responde com um sonoro não. E tem a história de Jó, que é basicamente um tratado inteiro sobre isso. É o exemplo máximo. Jó é um cara bom, íntegro, que perde os filhos, os bens, a saúde, tudo numa sequência de desastres. E aí chegam os amigos dele com a teologia pronta na ponta da língua. Jó confessa. Que pecado você cometeu para merecer isso? Exatamente. Eles passam o livro inteiro insistindo nisso. E no final, Deus aparece, dá uma bronca tremenda nos amigos e justifica Jó. E o ponto principal da história é justamente esse. Jó nunca recebe uma explicação para o seu sofrimento. Nossa, é verdade. A lição é que, às vezes, a gente simplesmente não sabe o porquê. A conclusão do texto é que a Bíblia serve como um grande aviso. Cuidado ao sair por aí apontando o dedo e tentando adivinhar a mão de Deus. Ok, então se a gente não deve apontar o dedo e a pergunta por quê muitas vezes fica no ar sem resposta, para onde a gente vai a partir daqui? O texto oferece alguma outra direção? Parece um beco sem saída teológico. É aí que vem a grande virada do argumento. O texto sugere que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. E qual seria a pergunta certa? Em vez de olhar para trás e especular sobre as causas, deveríamos olhar para frente e focar na nossa resposta. É aqui que ele introduz um conceito poderoso de um teólogo chamado John Sobrino, a antropodiceia. Antropodiceia. Se teodiceia é a defesa de Deus, antropodiceia seria a defesa do ser humano. A ideia de Sobrino é que, muitas vezes, culpar a Deus é um jeito muito conveniente de a gente tirar a nossa própria responsabilidade da reta. Ele tem uma citação que é... Nossa, um soco no estômago. Diz aí. Ele diz que um terremoto funciona como um raio-x do país. Nossa, isso é muito forte. Como assim um raio-x? Porque o desastre não cria a injustiça, ele a revela com uma luz brutal. O terremoto é o mesmo para todos, mas o impacto não é. Não mesmo. Quem morre soterrado, quem mora em casas mal construídas, em encostas, em áreas de risco, quem perde o pouco que tem, quem fica desabrigado por meses, anos, são sempre os mais pobres, os mais vulneráveis. A parte mais fraca da corda. Sempre. Sobrino diz que esse impacto desigual não é natural. É fruto da injustiça cruel e massiva que a gente construiu no nosso mundo. Nesse sentido, sim, o desastre pode ser um julgamento, mas não de Deus sobre as vítimas, e sim um julgamento sobre como nós, como sociedade, organizamos o nosso mundo e tratamos os mais frágeis. A ficha caiu. Então a pergunta onde está Deus é respondida com outra pergunta: onde está a nossa humanidade? Exatamente. E isso se conecta com o chamado à ação, que o texto também menciona, certo? Diretamente. O texto lembra que a Bíblia é cheia de convocações para cuidar dos vulneráveis. Os pobres, os órfãos, os estrangeiros, os refugiados. O princípio é que todos são criados à imagem de Deus, então o sofrimento de um afeta a todos. E isso não ficou só na teoria. De jeito nenhum. O autor cita exemplos históricos marcantes. Durante as pragas que varriam o Império Romano, enquanto muitos ricos e poderosos fugiam das cidades, as comunidades cristãs ficavam para cuidar dos doentes, fossem eles cristãos ou não. Uma atitude radical para a época. Chocou a sociedade da época. Outro exemplo é o de Henri Dunant, um cristão suíço que, ao presenciar o horror de um campo de batalha, sentiu-se compelido a agir e acabou fundando o movimento que hoje conhecemos como a Cruz Vermelha. A ação como resposta à dor.
em vez da especulação. E o conceito de John Sobrino vai um passo além da ajuda material. Ele fala em solidariedade, que para ele não é só ajudar, é deixar-se afetar pelo sofrimento do outro. Uma empatia radical. É isso, uma empatia que te move. E isso se conecta com uma ideia teológica profunda, a de que Deus pode usar o sofrimento para gerar o bem. Não que ele cause o mal para isso, mas que ele pode redimir situações terríveis através da resposta humana. O exemplo clássico é o de José do Egito, que depois de ser vendido como escravo pelos irmãos, os reencontra e diz: "Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem." Mas isso não corre o risco de levar a uma aceitação passiva do sofrimento? Tipo, isso é ruim, mas Deus vai tirar algo bom disso, então tudo bem? Ótima pergunta. E o texto se antecipa a isso. Ele faz questão de destacar que a fé não é sinônimo de passividade. Pelo contrário, ele lembra que o livro de Salmos, que é o livro de orações da Bíblia, está lotado de poemas de lamento, de protesto, de gente brigando com Deus, questionando: até quando, Senhor? É verdade, tem muito disso. Então, gritar, chorar, questionar em meio à dor é apresentado como uma resposta de fé totalmente legítima. A fé, nessa visão, não é ter todas as respostas, mas é confiar no caráter de Deus mesmo quando as circunstâncias são incompreensíveis. Sabe, a gente começou essa conversa com uma pergunta que parecia exigir uma resposta cósmica. Onde está Deus? Esperando talvez um "é castigo" ou "é um mistério e ponto final". Sim. E no fim, a análise nos joga de volta para o chão, para a gente mesmo. Para a tensão entre nosso livre-arbítrio e as leis da natureza, para o perigo de julgar os outros e, principalmente, para a nossa responsabilidade. Exato. O texto termina com uma reflexão que amarra tudo isso usando uma citação de C.S. Lewis que descreve Deus como um leão. Ele não é seguro, mas ele é bom. Gosta dessa citação? A teologia que a gente discutiu sugere que o mundo reflete isso. É um lugar maravilhoso, cheio de vida, mas também é perigoso, selvagem. Os desastres nos lembram, da forma mais dura possível, que não estamos no controle de tudo. É um choque de humildade. Um choque gigantesco. Eles nos forçam a parar e pensar no que realmente importa. A resposta, portanto, não estaria em apontar o dedo, mas em olhar para dentro e para o lado, e agir para aliviar o sofrimento e combater a injustiça que sempre o amplifica. E isso nos deixa com um pensamento para levar. A análise toda sugere que a resposta para onde está Deus talvez não seja encontrada em uma explicação sobre o passado, mas em como agimos no presente. Se a presença de Deus se manifesta através da compaixão, da solidariedade, da ação humana para reconstruir e buscar justiça, isso muda a forma como vemos não apenas o desastre em si, mas o nosso papel no dia a dia que vem depois. Este foi O Cristianismo e os Desastres, um podcast da Hopeful Brasil que reflete sobre fé, sofrimento e solidariedade diante dos desastres, explorando como o cristianismo interpreta a dor, a esperança e a responsabilidade humana neste contexto. O podcast O Cristianismo e os Desastres está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.